Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje a gente conversa com o vereador Brás Paulo e a gente tinha feito o convite para o Brás participar do Opinião Regional e nem tinha decidido a pauta. E aí a gente foi analisar a pauta e descobrimos que a pauta bombástica da semana caiu, por acaso, no seu colo, né, Brás? Infelizmente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Maurício. Mas faz parte do parlamentar enfrentar esses desafios e nós estamos lá justamente para representar a população. Então, aquilo que acontece, mesmo não estando previsto, principalmente assuntos que são demorados, que são chatos, assuntos que às vezes são indigestos, mas que alguém tem que tomar atitude. Não dá para escolher assunto, não dá para escolher tema. Não, porque é uma questão que, quando você se propõe a legislar, quando você se propõe a fiscalizar e, em certos aspectos, até julgar, nós não podemos ter medo. Nós temos que fazer com que a boa política prevaleça, e a boa política prevalece conversando, trazendo a sociedade e buscando, principalmente, quais são as demandas mais urgentes, sejam provocadas pelo legislativo, às vezes pela população, às vezes até pelo Ministério Público, que são, para nós hoje, atores assim, fundamentais dos temas que a gente tem em debate na Câmara Municipal. Para a gente começar esse nosso bate-papo, Brás, vamos começar pelo assunto mais polêmico, né, da semana, que é a questão do veto da lei dos chacreamentos, né? A Câmara Municipal elaborou uma lei a partir de uma audiência pública que foi feita, né, com um autor e 10 coautores. A lei foi aprovada na Câmara, mas o prefeito Pedro Lucas, inclusive atendendo uma recomendação anterior do Ministério Público, achou por bem... E do Compur. Do Compur também? O Compur foi pessoalmente solicitar que a lei fosse totalmente vetada. Isso. E aí, Brás, como é que vocês receberam essa decisão do prefeito de vetar completamente a lei? Com uma certa surpresa, mas imaginando também que uma vez que o Compur já tinha se colocado contra, e a grande questão aqui é o seguinte, todo mundo, particularmente em Patos, conhece alguém que tem uma situação de chacreamento, regular ou irregular, ou que está na expectativa de ter o seu documento de posse, porque há um pecado grave aí, Maurício, que é um pecado de omissão. E não é desse governo, nem do anterior, nem do outro, é de todos. Ou seja, alguém pegou uma fazenda, dividiu, vendeu, as pessoas começaram a construir, não houve uma fiscalização, não se teve uma lei que fosse cumprida, existiu uma lei anterior de chacreamento, mas ela foi totalmente ignorada. E aí hoje nós temos uma situação que está dada. Há vários chacreamentos dentro do município, eles existem, as pessoas estão lá, umas estão inclusive morando, outras estão utilizando como espaço de recreio e lazer, investiram recursos, e aí nós temos uma orientação do Ministério Público, olha, não pode fazer nada. Mas a situação está dada. Quer dizer, esses chacreamentos existem, as pessoas, eles são munícipes. Se houve boa ou má vontade da parte tanto de quem vendeu quanto de quem comprou, houve uma omissão de todos os poderes na questão de coibir isso lá atrás, porque se primeira vez que tivesse feito um chacreamento, o município, juntamente com o Ministério Público, quem fosse de direito, tivesse travado, demolido e destituído aquilo ali, só pode com 3 mil metros e nessas condições, nós não teríamos a situação que tem hoje. Então, a Câmara ela foi corajosa. Corajosa em qual sentido? Pegar um assunto que ninguém quer, que é um menino feio, ninguém quer mexer nessa questão do chacreamento. Por quê? Porque é polêmico, porque demanda uma estrutura urbana que afeta a cidade não somente agora, mas para daqui a 10, 15, 20 anos. Porque se o chacreamento ele tem uma estrutura praticamente de um bairro ou quase de um condomínio, daqui a algum tempo essas pessoas vão querer o recolhimento do lixo, elas vão querer ter uma escola próxima, enfim, elas vão querer exatamente o benefício que um cidadão comum tem. Então a nossa lei ela é justamente para disciplinar isso. A nossa lei que nós enviamos, ela não serviu a princípio, né? Nem o promotor ficou satisfeito e nem o Compur. Porém, naquele período do debate, no período da discussão que foi anterior à lei, talvez tenha faltado que esses... participação deles. Exatamente, que esses agentes que não são necessariamente políticos, mas que são agentes da sociedade, pudessem ter apresentado para os vereadores uma alternativa. Porque uma característica do vereador é que nós estamos inseridos diretamente na comunidade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam que nós ficamos confinados em gabinetes, na verdade nós nos encontramos muito aonde? Na rua.
Quer dizer, é no bairro, é próximo à lanchonete, é onde você tem uma coisa que está acontecendo, um problema ambiental, uma questão de trânsito, quer dizer, e o tempo todo as pessoas nos cobrando, escuta, e a questão de chacreamento? Escuta, eu comprei, mas eu só tenho um recibo, e agora? Quer dizer, se era tão nefasta a questão do chacreamento, que não poderia de forma alguma, vamos dizer assim, medidas teriam que ter sido tomadas lá atrás. Você não tem... A gente começou a denunciar isso, o Brasil, se não me engano, a primeira matéria que eu fiz, falando a respeito, alertando sobre o risco dos chacreamentos, foi em 2009. Mas é anterior a isso. É anterior a isso. É anterior a isso. Eu estou lembrando aqui de cabeça que eu tenho certeza que eu fiz um em 2009, não sei se fiz antes, mas em 2009 eu já tinha feito uma reportagem alertando sobre esse problema, né, falando sobre as pequenas comunidades que surgiam ao redor da cidade e que trariam problema no futuro. Depois disso, esses chacreamentos se multiplicaram pela cidade. Sim. E o que a nossa lei vai dizer? Que é o seguinte, um chacreamento, para ser regularizado, ele tem que atender toda a demanda urbanística, toda a demanda ambiental, e ele tem que estar devidamente com os seus lotes registrados em cartório. Então, só para fechar, a nossa lei é perfeita? Talvez não. Mas nós fizemos uma coisa que ninguém tinha feito antes, ou seja, levantar o problema, levantar a questão e dizer um mínimozinho de regra para aquilo que está ali. Porque é o seguinte, nós não imaginamos a quantidade de pessoas, tanto que já estão e precisam de algum documento até por uma questão de posse, como pessoas que estão desejando empreender loteamento, não no caso loteamentos, mas chacreamentos dentro desta nova lei. Ou seja, aonde o chacreamento ele tem que ter uma estrutura muito similar à de um bairro. Ou seja, se alguém vai chacrear, ele tem que entregar aquilo pronto para o cidadão, com a estrutura mínima necessária. Ou seja, é papel da Câmara olhar essas questões que estão aí. Não adianta a gente varrer isso para debaixo do tapete. Porque o que nós tínhamos até então? Uma determinação que dizia, olha, não pode aprovar mais nenhum chacreamento. Mas isso não resolve, eles existem. As pessoas estão, alguns usando como lazer, outros já estão necessariamente morando. Essas pessoas precisam de escola, precisam de saúde, precisam de tudo, e o município, na verdade, não recebe nada, porque aquilo não está registrado no IPTU. Então, se você regulariza, essas pessoas também elas vão passar a contribuir para o município. Ou seja, elas deixam de uma condição de invisíveis, porque hoje eles são invisíveis para o município, e eles passam a contribuir com o seu IPTU ou com o imposto que for determinado, e o município passa a ter um recurso a mais. O que estava estabelecido nessa lei que foi vetada? Não, na verdade... Por exemplo, tem algumas chácaras que elas que elas vão ter que deixar de existir, que não dá para regularizar. Né? Algumas não terão como regularizar, mesmo que aquelas chácaras que estão em locais de risco, né? Essas não vão ter como regularizar. O que estava colocado na lei? Você é coautor da lei também? Não, na verdade, como eu não entrei de coautoria, e como nós tivemos 11 vereadores que assinaram a lei, eu entrei na comissão especial. E entrei como presidente da comissão determinado pelo presidente da Câmara. E, inclusive, nós já fizemos uma reunião demorada com todo o setor jurídico da casa. E, basicamente, por isso que eu estou dizendo que, embora o Compur pediu que fosse um veto integral, nós não tivemos uma outra opção. E isso que me incomoda. Mas, basicamente, o que a lei diz? Que a chácara ela parte de 1.000 metros, que ela tem que ter a questão ambiental totalmente regularizada, ou seja, não pode estar em área de preservação ambiental, ela tem que estar numa área em que ela não prejudique o meio ambiente, que o esgotamento sanitário seja feito ou via Copasa, ou via a questão da fossa séptica apropriada para aquele espaço específico, ela tem que ter a estrutura de iluminação, ela tem que ter tudo aquilo que basicamente um bairro tem, com a exceção que, dependendo do espaço, daquele espaço, ela não necessariamente precisa ter a lama asfáltica. Ela pode ter, dependendo só, a questão do cascalhamento, até porque nós estamos falando de chácara, não estamos falando de bairro, estamos falando de chácaras. E quando veio esse veto integral, e já antecipando um pouco para você, o que veio a justificativa? Que isso para nós é importante. O Executivo veio dizendo que nós não teríamos legitimidade para iniciar essa lei.
na verdade, nós entendemos que não, que nós temos legitimidade, porque quando se fala de parcelamento do solo, quem resolve essas demandas é a Câmara Municipal. E a outra questão que diz respeito a tamanho e não sei mais o que, também isso é responsabilidade da Câmara Municipal. Repito, talvez não seja a lei a mais perfeita, mas dos últimos 15 anos é a lei que nós temos e que tem condição de se tornar de fato uma lei efetiva. Porque o nosso município, a rigor de alguns outros, o que não falta para nós é lei, Maurício. Então, com essa lei, o empreendedor que entregou aquele produto de forma inacabada, de forma contrária à lei, ele vai ter a obrigação de colocar esgoto, água esgoto, e luz, tudo. Ou seja, é uma estrutura mínima para atender aquela pessoa que adquiriu aquele produto. E o loteador está disposto a fazer isso? Não, aí, veja bem, as informações que nós temos, e nós somos procurados tanto por proprietários, quanto por loteadores e quanto a população como um todo, porque há uma questão também que está colocada aí, que dizendo o seguinte, que as pessoas estão indo morar em chácaras porque não conseguem comprar, vamos dizer, um lote dentro da cidade ou porque a chácara é mais barata. Bom, aí é uma outra questão. E aí um problema, nós não podemos deixar que um problema necessariamente intercepte outro. Ou seja... Porque não dá para questionar onde que a pessoa quer morar, se ela quer morar na roça, se ela quer morar na cidade. Isso eu penso que isso é uma dimensão de liberdade que o ser humano não pode... Uma vez que o ser humano lá, o indivíduo, cidadão, ele está com a sua vida organizada, ele paga em dia seus impostos, ele tem o direito de residir onde ele queira. Né? Eu penso que isso é um princípio constitucional, é o direito de ir e vir e o direito de residir. E a casa do cidadão é seu castelo, ou seja, ele tem a plena autonomia daquele espaço ali. Agora, nós temos que facilitar para o cidadão, porque até então, como o assunto é espinhoso, ninguém pôs a mão. E nós colocamos. E nesse aspecto, eu penso que esse grupo da Câmara Municipal, esse grupo de vereadores, nós temos não só exemplo desse, como de outros assuntos, a gente tem tido a coragem, pelo menos, de levantar a lebre. Porque, por exemplo, depois vi falar, mas não podia ter aprovado. Mas cadê os grupos que participaram da discussão anteriormente? Porque isso também nós cobramos. Quer dizer, toda vez que se pauta uma reunião da Câmara, se mandam mais de 200 correspondências eletrônicas, e muitas vezes a correspondência, inclusive, de papel, para as várias entidades, para vários grupos de representatividade, dizendo, olha, vai ser discutido tal assunto. E aí, de repente, o cidadão não vai, de repente a entidade não vai. E o que acontece? Depois que a lei é aprovada, você acaba criando uma situação, mas como é que aprovou essa lei? A Câmara é o espaço da discussão. Agora, depois que uma lei é aprovada, há muito pouco a se fazer. Inclusive, no caso dessa do chacreamento, ele vai poder ser derrubado o veto total ou parcial, que inclusive alguns questionam que não pode, mas nosso assessor jurídico garante que é plenamente legal se uma parte prevalecer e a outra sim for derrubada. Braz, só para a gente concluir esse assunto, que é um assunto polêmico, o veto deveria ter entrado em votação nessa reunião, não entrou, foi formada uma comissão. Qual será o destino dessa decisão na Câmara Municipal? Qual será o trâmite lá na Câmara Municipal para resolver essa questão? Nós temos 30 dias regimentais para colocar para votação. Porque a primeira coisa que... Nesse período, o que vai ser feito? Reuniões, estudos, análises. Nós já convidamos o Compur para conversar, convidei inclusive a promotoria a conversar. Por quê? Nós queremos entender por que essa lei é tão danosa na visão desses grupos. Ou se ela é tão danosa, ou se tem algo que não pode acontecer, o que nós vamos fazer com os chacreamentos que já existem, que estão instalados? Por cima, a Câmara entende que não faz sentido, é pior, que não faz sentido. Porque é uma omissão que foi do Estado. Quer dizer, foi uma omissão que foi do município, foi das promotorias. Ou seja, se fez o primeiro e ninguém fez nada, aí vem um corajoso, faz o segundo, ninguém faz nada, vem um terceiro. Quer dizer, aí depois que a situação está posta, nós vamos simplesmente tirar esse pessoal de lá e não, tipo assim, ó, tá errado e nós vamos acabar com tudo. Eu não penso que isso seja razoável, Maurício. Ok, a gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouquinho voltamos conversando com o vereador Braz Paulo. Voltamos com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, nós estamos conversando aqui com o vereador Braz Paulo, que é presidente da Comissão de Urbanismo, de Trânsito, Urbanismo, é tanta coisa, né? E Meio Ambiente da Câmara Municipal
de Patos de Minas. No primeiro bloco a gente falou sobre a questão dos chacreamentos, né, essa polêmica dos chacreamentos, e agora a gente vai falar sobre uma outra polêmica, que é com relação ao aeroporto municipal. Braz, o que tem de novidade com relação ao aeroporto municipal de Patos de Minas? É bom falar desse assunto, Maurício, porque há uma interpretação, às vezes até da população, que não se está correndo atrás do que for melhor. E não, na verdade, até o aeroporto que é municipal, alguns chamam de regional, e aí eu fui estudar um pouco mais essa matéria, eu sei que o aeroporto hoje ele pertence ao município no sentido do cuidado, mas na verdade ele era do Estado e foi repassado à federação. Então hoje ele é um aeroporto da União, mas ele está sob, vamos dizer, a responsabilidade do município por questões assim muito específicas para que a gente pudesse estar recebendo os voos. O que acontece? Há umas 2 semanas a Azul, né, que é a empresa que fazia vamos dizer, essa rota, né, essa linha aérea Patos-Campinas, comunicou que 1º de julho ela estaria deixando de atender porque estava mudando as suas aeronaves, né, ela havia comprado aeronave, se não me engano, da Trip para até 40 passageiros e agora ela ampliou para aeronaves até 70 passageiros. E argumentava que o nosso aeroporto não tinha condições de receber essas aeronaves para pousos e decolagens. O que, na verdade, nós entendemos o seguinte, vamos por partes. Esse avião, em outras oportunidades, já pousou em Patos por questões de demanda da própria empresa. Às vezes uma aeronave está para uma revisão, então a utilização de uma outra aeronave é permitida. E segundo, somente de 1 ano e meio para cá, de fato, é que houve uma vontade política de colocar o nosso aeroporto em sintonia com os aeroportos do mesmo padrão. Porque uma parte é a questão de pista, e nesse aspecto não há o que se reformular. A pista do nosso aeroporto ela está em perfeitas condições para receber aeronaves, inclusive até maiores do que o ATR-72, que é esse de 70 passageiros. Contudo, não é só a pista, nós temos toda uma estrutura ali do embarque que é extremamente pequenininho, então ali é de fato uma questão que tem que ser ampliada, mas a questão de treinamento, pessoal, equipamento, bombeiro, tudo isso está caminhando muito bem. E o que o Cláudio, que hoje é o responsável, ele é procurador, mas ele assumiu essa questão pessoalmente lá dentro da prefeitura. Ele conseguiu, junto, tanto a ANAC, Infraero, a própria Azul, fazer um trabalho de parceria muito bom. E o que é esse trabalho? É mostrar que a prefeitura está comprando os equipamentos, inclusive o raio-x já está comprado. Já está, inclusive, sendo instalado, se não me engano. Já está sendo instalado, mas que nós temos algumas questões que extravasam o poder municipal. Por exemplo, o curso que é oferecido para que as pessoas possam operar esses equipamentos são cursos que acontecem de tempos em tempos. E nisso o município foi muito ágil, ele enviou à Procuradoria Federal todas as informações, tudo que estava acontecendo, tudo aquilo que já havia sido comprado, tudo aquilo que já estava sendo licitado. E o procurador, ele forneceu ao município uma autorização de funcionamento do aeroporto até, por volta, se não me engano, 18/9, e todo mês nós, no caso nós, a prefeitura, ela fornece ao Ministério Público Federal tudo aquilo que caminhou naquele período. Então o aeroporto até 18/9 ele está plenamente legalizado. E por parte da ANAC, porque uma coisa é a Procuradoria Federal e outra coisa é a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC já emitiu o parecer e já emitiu o documento dizendo o seguinte, que a Azul pode funcionar com o seu ATR-72, limitando o número de passageiros a 60. Que no caso da empresa, se ela funcionava com 40, ela já aumentou 20 passageiros, e nessa linha específica ela pode transportar até 60 passageiros sem nenhum tipo de problema, nem para o aeroporto, nem para o município, e muito menos para a empresa. Eu entendo que a empresa vai criar empecilho, porque a aeronave tem 70 lugares, ela não vai querer perder 10 lugares, né? Mas assim, a informação que a gente tem, Braz, é que está faltando só o raio-x para homologar o aeroporto para
para o pouso das aeronaves ATR-72. Quer dizer, está faltando muito pouco para que a questão seja resolvida de vez. Mas aí é que está, por exemplo, o operador desse equipamento, que é um equipamento extremamente moderno, ele tem que passar por um curso, é como se fosse um curso A e depois ainda tem que fazer um curso B. Ele não pode começar a operar esse equipamento sem estar devidamente com o certificado em mãos. Então já existem essa ou estas pessoas que vão tomar conta desse equipamento, elas estão já, inclusive com esse, vamos dizer, inscritas já nesse curso, e assim que elas passarem para esse curso, é uma questão de começar a funcionar o aeroporto, inclusive com essa questão já do raio-x funcionando e com o pessoal devidamente capacitado, porque nós não podemos instalar o raio-x e começar a funcioná-lo sem ter essa pessoa habilitada para isso, porque na verdade aquele que trabalha com raio-x, quem já passou no aeroporto, é uma ação invasiva, que não pode ser feita de qualquer maneira, que não pode ser feita por qualquer pessoa, não é coisa de amador, é porque é uma forma de revista. Então essa pessoa ela tem que ter não só uma estrutura profissional como psicológica, ela tem que ter calma, ela tem que saber enfrentar às vezes ali pessoas que ficam tanto quanto indignadas porque estão passando aquele equipamento. Então tudo isso a ANAC tem essa percepção e mais, ela tem essa percepção porque vários aeroportos a nível de Brasil estão passando exatamente por esse mesmo processo, ou seja, de adequação para que possam fornecer um trabalho de qualidade, de segurança, mas ao mesmo tempo, e é isso que eu bati muito na tecla quando eu fiquei sabendo da questão da interrupção dos voos, que eu espero que não sejam interrompidos, já que a ANAC deu autorização, é que um aeroporto hoje ele é muito mais do que para as pessoas passearem. Essa mentalidade tem que cair por terra. Até porque, Braz, a gente já falou isso aqui, mas é bom sempre reforçar, Patos de Minas foi incluído no programa Proaero do governo federal, que prevê um investimento de 53 milhões de reais no aeroporto municipal para transformá-lo no aeroporto regional. A gente sabe que a questão ficou mais difícil com a crise da economia e tal. O investimento ficou mais difícil, mas o programa vai continuar. E o programa prevê que o governo federal banque 50% das passagens para as operadoras, né, para as empresas aéreas. E isso vai facilitar com que todo mundo ande de avião. Claro. Né? A gente vê promoções de passagens aéreas aí, por exemplo, de Belo Horizonte. Inferior a de ônibus. De Belo Horizonte para São Paulo, por R$ 59,00. E assim é muito mais rápido, né? Você pega uma promoção de voo de Patos para Campinas por R$ 180,00. Então, e Campinas assim, é uma janela para o mundo. Quer dizer, o cara vai para o aeroporto de Campinas, daí a 50 minutos ele está dentro de São Paulo, e aí, daí ele está para o mundo. Quando ele não sai da própria Campinas para roteiros internacionais. E o que eu digo para a população, e que isso tem que ficar muito claro, é que o aeroporto hoje ele é um fomentador de negócios. Às vezes a pessoa pensa que o emprego dela não tem nada a ver, tem. As pessoas, elas trabalham hoje em determinadas empresas em que a sede dessa empresa está em São Paulo, está em Campinas, está em outras regiões, e eu espero que muito em breve nós tenhamos voos não só para Campinas, mas também para Belo Horizonte e Brasília, que são dois polos também que Patos tem muita relação de comércio e negócio. Então o emprego daquela pessoa que às vezes fala, mas eu nunca vou andar de avião, ou porque tem medo, ou porque acha que não tem condições, mas na verdade é o emprego, é a economia. O aeroporto ele abre perspectivas, inclusive quando determinadas empresas vão abrir aqui as suas marcas, ou seja, o indivíduo não vai sair de São Paulo para vir de carro aqui uma vez por semana, mas de avião é possível. Agora, Braz, para a gente encerrar, o nosso tempo acabou mesmo, eu só gostaria que você fizesse um esforço lá com o prefeito, já que não vai sair essa verba tão cedo, que fizesse um esforço o município mesmo para fazer um puxado que seja, para encostar o aeroporto ali naquele, o embarque, desembarque ali naquele mirante, fazer uma reforma ali e dá para ampliar aquela área de embarque e desembarque ali com um custo bem pequeno. De repente o próprio município conseguiria fazer isso para melhorar as condições. Hoje, na verdade, Maurício, eu não gosto de antecipar coisas, porque antecipar qualquer coisa que é pública, depois a gente se lasca, porque a gente não sabe. Mas o projeto é justamente criar essa ampliação,
Muitos desses materiais já estão licitados, porque inclusive é um vidro especial, é um determinado tipo de equipamento. Não é que é barato, mas eu penso que isso não é gasto, isso é investimento. Então, até conversando com o Cláudio, que é uma pessoa que eu conheci recentemente, já respeito profundamente devido ao profissionalismo dele, e ele fala justamente disso. Isso não é gasto, isso é investimento, porque nós não podemos abandonar a nossa vocação, que é uma cidade polo, é uma cidade de referência, e o aeroporto é fundamental, não só para Patos, quanto para a região, e eu espero verdadeiramente que a Azul reveja essa questão dos voos, e mais do que isso, que o município consiga trazer para cá outras empresas que possam estar fazendo outras linhas. A Passaredo é uma que já está em processo de negociação, já trabalhou aqui no início, quando abriu o aeroporto a primeira vez. Eu espero que ela retorne e outras que queiram para nos ajudar. Obrigado, Braz, pela participação aqui com a gente. Valeu, Maurício. Até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira, o programa que tem o oferecimento do Le Salon, que fica na Avenida Padre Almir, telefone 3822-3676. Você fica agora com o Conexão Unipan e logo em seguida principais notícias de Patos e da região com o NTV News. O Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.